Mais uma vez aqui no Espaço Online, hoje nós estamos conversando com a Lisandra Arita, que é psicóloga da clínica Arita Treinamentos. Hoje nós estamos falando justamente sobre a relação entre maternidade, mercado de trabalho e também o tempo, né? Essa vida corrida que todas nós acabamos enfrentando no nosso dia a dia. Lisandra, no bloco anterior você falou um pouquinho sobre essas dificuldades, a opção pela maternidade que nunca é fácil, muitas vezes você tem que fazer uma escolha, né, deixando muita coisa de lado, mas uma vez que essa maternidade já está consolidada, como é que fica essa relação da culpa? Muitas vezes a mulher acha que não está dando a atenção devida para o seu filho, para a sua família. Como é que fica essa relação? Então, existem várias coisas que a gente pode estar fazendo, né? Uma das coisas que eu aconselho, né, e a gente dentro tanto do treinamento quanto no consultório, a gente acaba dando como dica para o paciente, né, que ele pode assim colocar algumas metas. Então, às vezes, a mãe, ela sente a culpa porque ela também não determina quanto tempo que ela vai ficar com a criança, o que ela vai fazer com a criança, ou não se programa antecipadamente. Então, por exemplo, eu também sou mãe, além de psicóloga, e também trabalho durante a semana e de final de semana. Que tempo eu vou arrumar para o meu filho, para dar uma qualidade para o meu filho e não carregar essa culpa que a gente carrega como mãe de não estar dando uma qualidade para o seu filho. Porque quantidade eu sei que não vai ser possível pela carga horária de trabalho e pelas coisas que a gente faz e na correria que a gente vive hoje. Então, eu coloco algumas metas e vou me programando antes. Então, se eu sei que no final de semana que vem é um final de semana que eu tenho livre e que vai ser folga, eu já vou começar a procurar tudo que tem para se fazer com ele. Então, se já vai estar sol, se a gente vai fazer um piquenique, se a gente vai viajar. E aí já me programo para fazer aquele passeio com ele. Porque tudo que a gente programa acontece. Então eu já vou ver se tem pacote de viagem, eu já vou me programar o que vai acontecer naquele final de semana para que aquilo aconteça. Já vou comprar um teatro ou um cinema, o que está passando. Para quê? Se você se organizar antes, aquilo vai acontecer. E uma coisa muito importante e que a gente faz, eu e meu filho, que ele ama e que ficou registrado isso na minha casa, é o Dia da Mãe. Então, no Dia da Mãe, ele já sabe que é toda segunda-feira o dia que a minha folga, né? Ele volta da escola, então é o dia que eu dou banho nele, é o dia que a gente escova o dente, é o dia que a gente vai brincar com aquilo que ele quer. Então, é uma qualidade que você vai dar para o seu filho. Não importa a quantidade. Eu não fiquei a semana inteira com ele. Ele foi para a escola, ele ficou com a babá, ele ficou no final de semana também com a babá. Mas naquele Dia da Mãe, é o dia que eu posso disponibilizar todo o meu tempo para fazer aquilo que ele gosta. E poder cuidar um pouco dele e participar da vida dele. Então, se toda mãe puder, nem que for 1 hora, nem que for meia hora, disponibilizar do seu tempo e dar essa qualidade para o seu filho, ele vai ficar muito mais feliz. Isso te ajuda a atenuar esse sentimento de culpa que todas nós sentimos. Todas nós, né? E o meu filho, ele já fica tão feliz que ele fala: mãe, hoje é o Dia da Mãe? Ele já pergunta. Eu falo: hoje é o Dia da Mãe. Então aquilo já virou um presente para ele, que é muito importante. Agora sim, se por um lado as mães ainda não se adaptaram a essa nova rotina, né, mesmo trabalhando, mesmo fazendo tudo que for possível pelo seu filho, naturalmente elas sentem culpa. E a criança, como é que ela vê essa falta de tempo da mãe? Elas entendem que hoje elas estão num mundo diferente daquele que nós vivemos quando nós éramos crianças? Você acha que a criança tem esse entendimento de alguma forma? Todas as crianças já entendem. Não importa a idade, nem já desde dentro da barriga, né? Você já pode conversar com o seu bebê, né? E já explicar para ele desde dentro da barriga e até mesmo depois, quando já é criança. Hoje meu filho tem 4 anos e eu já explico tudo para ele. Ele talvez não tenha o entendimento que um adulto tem o mesmo entendimento, mas no mundo dele, do jeito que você possa explicar, você pode dizer para ele aquilo que ele possa entender, né? Então, por exemplo, assim, tinha um dia que a gente tinha combinado que uma amiga dele ia vir em casa e ele não sabia quantos dias eram esses que essa amiga ia chegar. O que a gente fez? Eu coloquei vários desenhos e cada dia a gente ia fazer um círculo nesse desenho.
No último dia, que era o desenho que ele mais gostava, ele sabia que a amiguinha dele ia chegar em casa. Então, ele sabia que cada dia que ele fizesse um círculo no desenho e fosse o desenho que ele mais gostava, ia ser o dia que a amiga dele ia chegar em casa. Então, no mundo dele, você pode ir criando, inovando coisas, para quê? Para que ele entenda aquilo que vai acontecer. Para que ele não crie tanta ansiedade, para que ele entenda o que está acontecendo com ele, né? E eles já entendem tudo. Se você explicar, então você sai para trabalhar, explica para ele que você está saindo para trabalhar, né? Não é só para você ganhar dinheiro, né? Que às vezes muitos pais acabam explicando isso. Não, explica que você também gosta, que você está indo cumprir a sua missão, que é uma coisa também que te faz bem, da mesma maneira que ele também vai para a escola para aprender, você também está indo trabalhar para aprender alguma coisa, para acrescentar alguma coisa no seu trabalho, para as pessoas, para o mundo, né? E da mesma maneira que ele também está indo para a escola para aprender, para conhecer amigos, para ensinar alguma coisa para os amigos dele, e que às vezes fica parecendo que é só uma obrigação, e não é. É claro, Lisandra, que muitas mães têm um pouco mais de disponibilidade, até no momento de estar explicando todas essas questões para as crianças, mas há algumas mães que naturalmente são mais estressadas, acabam passando essa ansiedade, esse estresse todo para a criança. E como é que a gente lida com uma criança que ao lado, né, possui pai ou mãe estressados, que acabam passando esse estresse todo e é claro que acrescentando também a falta de tempo, aquela coisa toda. Como é que a gente lida com essa criança? Então, sem problema algum. Não importa que você, no primeiro momento, se irritou. Se você se irritou e hoje você está ouvindo a gente, você pode respirar, se acalmar e explicar no momento seguinte. Não importa que aparentemente aquele primeiro momento você se irritou e perdeu a paciência e você percebeu que você vamos utilizar essa palavra, fez errado. Não está errado, você pode consertar. O mais importante hoje é a gente perceber que a gente errou e consertar, não permanecer no erro. Né? Então, às vezes a gente fala assim, errei, vamos deixar para lá. Não, olha, realmente a mamãe errou, perdeu a paciência, mas senta aqui, eu vou te explicar melhor, com calma, agora a mamãe está mais calma, explicar de novo, sem problema algum. Tá certo, hoje nós estamos conversando com a Lisandra Arita, ela que é psicóloga da Clínica Arita Treinamentos. Hoje nós estamos falando sobre essa relação entre mulher, mercado de trabalho, maternidade. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a clínica da nossa convidada, você pode consultar este site que vai aparecer novamente aí no seu monitor, www.arita.com.br. No próximo bloco a gente volta a conversar com a Lisandra sobre o nosso tema de hoje. Espero que você continue conosco e já já voltamos.